Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações e sejamos agradecidos, né? Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante para a igreja, né? E se trata da Santa Ceia. Mas antes de abordar esse assunto, eu precisava passar por dois versículos aqui, só para ilustrar bem o que a gente quer transmitir e passar. E talvez você possa não perceber o quão profundo é a igreja participar do sangue e do corpo, né, de Cristo, né? Como ele mesmo mencionou, fazer isso em memória de mim, né? Então é um símbolo que para nós cristãos, no momento da comunhão do corpo e do sangue de Cristo, né, nós estamos lembrando da morte de Cristo até que ele venha. Então eu vou, antes de ler o texto em questão, que está em 1 Coríntios 11, né, do versículo 17 em diante, Paulo relata a maneira correta de celebrar a Santa Ceia, né, do Senhor. Mas antes precisamos entender que a nossa salvação, isso faz menção à nossa salvação, que não é pelas obras, né? Porque pelas obras de justiça nossa, nenhum, por mais santo ou mais puro que seja, pode alcançar a salvação pelas suas obras de justiça, certo? Aonde em Efésios relata muito bem a palavra, né? Onde está escrito em Efésios capítulo 2, no versículo 8, está escrito assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E logo adiante fala que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, né, pela fé em Cristo Jesus. As obras são importantes, porém, ela vem acompanhada da nossa fé, né? Nós temos fé em Jesus Cristo. Através da nossa fé em Cristo, da nossa conversão, né, as nossas obras vão acompanhar a nossa fé. Nós teremos prazer, seremos compungidos a também praticar as boas obras. Mas isso vem da fé em Cristo Jesus. E essas obras por si só não são suficientes para a nossa salvação, e de maneira nenhuma pode ser. E isso faz necessário mencionar aqui, antes de fazer a explicação a respeito da Santa Ceia do Senhor, algo muito importante para você. E gostaria também de mencionar a todos também aqui o seguinte: muitas das vezes, quando vamos participar da Santa Ceia, podemos pensar assim: eu estou assim, brigado com o irmão, eu estou em dissensão com alguém, né? Ou às vezes cometeu algum deslize muito grave, algum pecado, né? Alguma coisa assim que a pessoa julgue que denegriu, né, os preceitos, denegriu a palavra. É importante, sim, a gente constranger com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. Sim, é muito importante, né? No entanto, em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24, está escrito assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares, né, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Sim, é válido, mas isso é o suficiente na questão de examinar-se a si mesmo, né? Examinar-se a si mesmo e depois participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus? É isso que nós vamos ver e entender o que de fato significa o homem examinar a si mesmo.
talvez você tenha participado da Santa Ceia e não participou da forma que Cristo espera dos seus fiéis, que Cristo espera da igreja, né? Aquilo que ele realmente nos ensinou a respeito da Santa Ceia. O pão, né? O pão e o cálice. Uma outra explicação muito importante. Jesus Cristo, ele mencionou bem: fazer isto em memória de mim. É feita a celebração, né? E o pão é um símbolo do corpo do Senhor Jesus. E o cálice é o símbolo do sangue do Senhor Jesus. Agora, se nós pensarmos que aquele pão que foi orado, consagrado ao Senhor para o momento da Santa Ceia, ele não se torna novamente aqui o corpo do Senhor. É símbolo, é memória. Está escrito na palavra: fazer isso em memória de mim. E também, da mesma forma, o cálice, né? Aquilo ali, ele não vai se transformar no sangue do Senhor. Porque se assim acreditarmos, estamos incorrendo também a pensar igual à doutrina, né, da católica romana, que acredita que o corpo de Cristo se faz presente ali naquele momento, né? E novamente com carne, com nervos, com tudo ali, representando o corpo do Senhor. E aí é uma doutrina que ela não é bíblica, é uma doutrina da transubstanciação. Poderemos outra hora também falar a respeito desse vídeo. E isso, se acreditarmos dessa maneira, nós incorremos nesse erro, né? Incorremos nessa doutrina da transubstanciação. O que, de fato, a Bíblia não nos ensinou isso, entendeu? Vamos ler então, né? 1 Coríntios, no capítulo 11, para ser um pouquinho assim mais objetivo, vamos ler a partir do capítulo, vamos ler todo aqui, 17 até o 34. Preste bastante atenção. O título diz assim: Dissensões nas ceias de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes,
e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Irmãos, é isso aqui. Na época, quando o povo, do Senhor, os cristãos, eles participavam da ceia, primeiro eles participavam do corpo, do pão, representando o corpo do Senhor, e havia depois um intervalo entre a participação do corpo do Senhor e no cálice. Havia uma ceia ali entre eles, naquele intervalo, e depois eles participavam do sangue, que é do cálice, para fazer isso em memória do Senhor. Por isso que Paulo, ele mencionou aqui a respeito das dissensões nas ceias, dos irmãos, e aqueles que eram humildes, padeciam, que não tinham ali, às vezes, também a condição, padeciam necessidade, e uns deixavam alguns sem o alimento para comer. Então, essa dissensão foi assim, nesse sentido, entre essa refeição entre o corpo, entre o pão e entre o cálice. Havia uma refeição antes, havia um intervalo ali. Mas, assim, o tema central, que quero trazer também aqui neste vídeo, e vai ser de grande valia para você, que talvez você não esteja participando na maneira que Cristo nos ensinou. E não tem nenhum subterfúgio no meio, não tem nenhuma regra, diferente da que nós fomos ensinados pela palavra, entendeu? Não tem isso, porque a questão da Santa Ceia é uma particularidade, ela é individual, cada um participa da ceia do Senhor, faz o seu exame de consciência, não somente pelas obras. Por quê? Vamos dizer o seguinte para os irmãos. Se hoje é a ceia, vamos colocar assim, hoje é a ceia, hoje é a Santa Ceia do Senhor. E aí, o que eu vou fazer? Se eu fizer assim, vou orar a Deus, vou ficar em comunhão, passei a semana inteira em comunhão com Deus, para participar hoje da Santa Ceia, por exemplo, E aí eu vou examinar, cumprir essa parte. Muitos pensam que é o seguinte: examinar a si mesmo é o homem olhar para dentro de si, olhar os seus pecados, olhar as suas falhas, olhar as suas obras, E um exemplo, ele tem uma discórdia com um irmão e precisa lá reconciliar com ele. Ele vai lá, reconcilia com ele. E aí, o que acontece? Ele reconciliou, isso é bíblico, como lemos no capítulo 5 de Mateus, no versículo 23 e 24. A pessoa vai e acha que, diante de Deus, num exame de consciência, olha, eu só tinha isso, fui lá, pedi perdão para o meu irmão, tá pronto, acabou. E aí, quando ele vai participar da ceia, ele vai nessa confiança, na confiança das suas obras, e julga a si mesmo como obras justas diante de Deus, como nós vimos aqui, olha só para você ver. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso aqui, irmãos, tem grande ligação com o livro de Romanos, onde está escrito assim, que todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram
estão destituídos da glória de Deus. Isso é tanto o mundo como também os cristãos. Se você julga a si mesmo e julga as suas obras de justiça apta para a participação da Santa Ceia, por exemplo, vou lá pedir perdão para o meu irmão, cometi algumas falhas, parei de cometer essas falhas, e aí eu oro, Senhor, agora eu me julgo justo, agora eu me julgo preparado para participar da Santa Ceia. Irmão, você incorre num grande erro. Incorre num grande erro por quê? Porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. E não é pelas obras para que ninguém se glorie diante de Deus. E se você julgar assim, estou preparado para participar da Santa Ceia, pelas suas obras de justiça, pelo que você julgou estar correto diante de Deus, porque já cortou todas as arestas, se você confiar nessas obras, quando você participar do corpo e do sangue, você está participando indignamente. Indignamente. Talvez você nunca escutou isso, né? Nunca escutou isso numa palavra expositiva, numa pregação, o que de fato deveria ser, assim, a pregação, a palavra, explicar o que é o fundamento da Santa Ceia. Essa questão de examinar as Escrituras, examinar a si mesmo, é o seguinte, irmãos, você, nós temos que considerar como que somos pecadores na presença de Deus. Está escrito no livro de João, se você julgar que não tem pecado, você se torna mentiroso. Além de você julgar que não tem pecado, se torna também mentiroso. Os mentirosos também não herdarão o reino dos céus. Então, a questão de examinar a si mesmo não é examinar somente as suas obras. Porque se você examinar somente as suas obras e julgar que as suas obras estão corretas diante de Deus, você cai no pecado. Você cai em pecado. Por quê? Porque nenhuma obra de justiça é suficiente para a nossa salvação. A fé sem obras, a obra sem a fé, para nada aproveita. Então é pela fé em Cristo Jesus. É como está escrito aqui, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E essa condenação vem disso. O homem, ele tem que se achegar na presença do Senhor, fazer que nem aquele, salvo engano, foi o publicano, né? Publicano e o fariseu. Falava das suas obras de justiça, eu dou o dízimo, eu contribuo com os pobres, e foi, né, se justificando pelas suas obras, pelos seus feitos de justiça. Mas chegou um outro e chegou na presença do Senhor, e antes mesmo de dobrar-se na presença de Deus, né, ele pegou e falou: tem misericórdia de mim, pecador. E é isso que Deus espera de mim e de você também, principalmente nesse sacramento que é a Santa Ceia. É isso que quer dizer o texto aqui, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Você tem que chegar na presença do Senhor no dia da Santa Ceia. Você vai fazer lembrar da morte e do sofrimento de Cristo. E qual foi o propósito da morte de Cristo? Como está escrito aqui, olha só. Semelhantemente também, depois de cear, né, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E olha o principal, olha o fundamento da Santa Ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. E qual que foi o fundamento da morte do Senhor? Ele morreu, ele foi esmagado pelos nossos pecados, como está no livro de Isaías. Está escrito que ele foi esmagado pelos nossos pecados, tomou sobre si os nossos pecados. Então, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, porque ele nos justificou. Pela fé em Cristo, pela sua graça, ele nos justificou.
e nós nos tornamos salvos por Jesus Cristo. Somos salvos por Jesus Cristo. E então, como que você vai se examinar? Você vai olhar para dentro de si, vai se arrepender até pelos pecados que você já pediu perdão, pelos seus pecados, e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou inútil, eu sou um pecador. E você, nessa humilhação, reconhecendo você como um pecador diante de Deus, e fazer, jus à morte de Cristo na cruz pelo seu pecado, reconhecendo que você é um pecador, e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Depois que você fazer essa reflexão, depois de você se arrepender, depois de você chorar pelo seu pecado, o que você vai fazer? Você vai pegar e participar, como está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E esse não discernir o corpo do Senhor é você se gloriar pelas suas obras de justiça. Você está firmado pelas suas obras de justiça, e assim você será condenado com o mundo, se assim participar da Santa Ceia. E aí, depois coma desse pão e beba desse cálice. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Assim é a celebração da Santa Ceia do Senhor. Assim é o nosso propósito na Santa Ceia do Senhor. O propósito da Santa Ceia do Senhor não é falar assim: graças te dou, Senhor, por mais um ano que Deus me preparou de participar da Santa Ceia do Senhor, mais um ano de vitória, mais um ano de bênção. Santa Ceia, ela é arrependimento, ela é reconhecimento de pecado, é reconhecimento da morte do Senhor. Porque se fizer o contrário disso, se não fizer nesse sentimento, você não está discernindo o corpo e o sangue do Senhor. E é um erro grave, gravíssimo, gravíssimo. Então, essa é a maneira de nós participarmos da Santa Ceia do Senhor. E aprenda uma coisa, hein? Aprenda uma coisa. A sua motivação para servir a Deus na terra, a sua motivação para buscar o Senhor, para servir o Senhor, não é como muitos pensavam, até mesmo eu já falei isso muitas vezes. Senhor, graças te dou pela vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se assim eu for firme e fiel. Quer dizer que eu estou servindo a Deus pelo motivo da vida eterna? Pelo interesse só da vida eterna? Sabe qual que sua motivação tem que ser? A sua motivação de servir a Deus é o seguinte: Deus me amou. Porque Deus me amou, eu quero servir a Ele. Eu quero servir a Ele porque Deus me amou. E assim, é Ele que nos dará esse direito da vida eterna. Porque Deus me amou primeiro, então devo amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a mim mesmo. Certo? Essa é a motivação correta. Sirva a Deus só para alcançar uma vida eterna. Não, eu sirvo a Deus porque Deus me ama. Eu sirvo a Deus porque Ele merece. Eu sirvo a Deus porque Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor, porque Deus me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus. Essa é a motivação. Não é porque você foi firme e fiel até a morte, porque as obras de justiça não são suficientes para a nossa salvação. Mas nós servimos a Deus pela fé que está em Cristo Jesus. Toda glória seja dada a Deus. Somente Cristo é a nossa suficiência para a salvação. Então, veja bem, esse é o fundamento que eu queria passar para você nesse vídeo. E compartilhe esse conhecimento com seu irmão em Cristo. Compartilhe esse conhecimento. E assim,
nós não faremos com que que participemos do corpo do Senhor, não discernimos, né? Não vamos cometer esse grave erro de não discernir o corpo e o sangue do Senhor. E não discernir o corpo e o sangue do Senhor é não reconhecer o fundamento da morte de Cristo, o fundamento da nossa fé que está em Cristo Jesus, é não discernir o sofrimento de Cristo, é não discernir, entendeu? O sofrimento de Cristo na cruz, porque ele morreu pela minha, pela sua alma, e a nossa obra de justiça não é suficiente para a nossa salvação. Então, devemos olhar para o Senhor, reconhecer, examinar a nós mesmos. Senhor, eu sou um pecador diante da tua presença, e é sim um favor imerecido. Aquele que prega que fora disso, prega outro evangelho, além desse que foi ensinado, né? Foi revelado pelo apóstolo, o apóstolo Paulo escreveu a epístola, né? Escreveu as cartas, escreveu aqui aos Coríntios como celebrar, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Todo aquele que pregar outro evangelho, além daquele que foi ensinado, seja anátema. E o anátema na vinda do Senhor será rejeitado diante do Senhor. E não queremos ser rejeitados. Queremos mais a Cristo, queremos mais a Deus, queremos amar mais a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esse vídeo, isso é um alerta para você. E gostaria de mencionar para você que esses vídeos que estão sendo gravados no canal, é para que o Evangelho de Cristo venha se propagar. E esse canal não tem um intuito de monetização, porque esse não é o meu intuito, e não vou usar desse canal para monetizar. Vou passar para você o Evangelho, né? Pelo amor. Isso aí é amar o próximo. Então, eu estou amando o meu próximo se eu estou passando as boas novas do Evangelho. Evangelho é boas novas. Então, receba essas boas novas. Então, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, para que você venha participar, para que você venha também contribuir com as boas novas do Evangelho. O bem que você está recebendo, compartilhe para o teu irmão. Faz espalhar essa verdade, a verdade do Evangelho. A Santa Ceia do Senhor, a maneira correta de participar da Santa Ceia do Senhor. Eu digo para vocês, há muitos anos eu participava e pensava da maneira errada. A partir, né, de poucos meses, pouco tempo agora, é que realmente o Senhor me abriu os olhos para a maneira correta de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz, na graça e no amor do Senhor Jesus.